uma punição também pesada na época. Então, até por isso, talvez, ninguém se animou, né, a disputar as ASAV, por isso foi chapa única. Depois nós tivemos outras chapas únicas também. Mas então, antes então da ASAV, eu fui o primeiro presidente da CPPTA, que me ajudou muito também, que a gente teve disputas interessantes. E aqui, com muito respeito, lembrar a memória do senhor Raposo, que faleceu recentemente, e uma questãozinha, o pessoal estava falando aí da CUT, eu lembro que o senhor Raposo, com toda a dignidade que ele sempre teve, etc., mas uma pessoa conservadora, ele pediu demissão da CPPTA, ele era representante da reitoria na CPPTA, porque tinha essa composição. Ele pediu demissão depois de alguns embates internos que a gente teve, e principalmente com a crítica contundente que ele fazia ao Preguinho e ao Charrão, que eram membros da CPPTA também, por participar de assembleias com uma camisa da CUT, escrito CUT. Ele dizia que aquilo não podia de jeito nenhum. Isso é para vocês terem uma ideia do que era a CUT naquela época, do que era participar dessa luta. Então, com muito respeito, mas realmente ele pediu demissão da ASAV por umas questões assim, pediu demissão da CPPTA. No entanto, contribuiu com a gente também na redação de alguns documentos, muitas questões importantes. Especificamente na gestão, tem algumas coisas muito importantes. A questão da criação ou da transformação, vamos dizer assim, da ASAV em ASAV Sindicato. Porque a gente estava angustiado com a questão da criação do Sinsuv, a gente não engolia aquilo de jeito nenhum. Houve uma tentativa de criar o Sintave, né, que era um sindicato específico, manteve a ASAV e criou o Sintave. Não conseguimos o registro, não deu certo, partimos para uma outra tentativa, que foi a transformação da ASAV em ASAV Sindicato. Então, durante um certo tempo, a gente manteve essa dualidade aí. Existia a ASAV no papel, existia a ASAV Sindicato na luta, como existe até hoje. Mas depois a gente enfrentou as questões legais, porque se a gente continuasse mantendo a denominação ASAV Sindicato, a gente estava correndo risco, aliás, foi estipulado multa diária se a gente insistisse na denominação ASAV Sindicato. Com muita honra também, eu digo o seguinte, governo Collor, então, o Girani já tinha pegado na gestão anterior, e a gente, então, já começou a trabalhar pelo Fora Collor. Naquele dia que o Collor pediu para que fôssemos às janelas, às ruas, mostrando a bandeira nacional, essa questão, esse assunto nasceu quase que assim, automaticamente, naturalmente, a gente foi para a rua com bandeiras pretas e pedindo Fora Collor. E eu lembro, principalmente, de duas pessoas, o Machado e o servidor lá da biblioteca hoje, o Adão, em que foi comigo no carro da ASAV, encostamos ali naquela estrada para Paula Cândido, começamos a cortar bambu, para depois a gente ir amarrar as bandeirinhas pretas e ir para a rua pedindo Fora Collor, que acabou acontecendo. Então, isso também, assim, aqui a nível de Viçosa, isso aconteceu naturalmente, né? Não vou dizer que nós fomos os primeiros, mas essa luta se estendeu. Quando a gente iniciou a nossa gestão em outubro de 93, a gente já tinha uma decisão de assembleia de construir a sede administrativa aqui na Rua do Pintinho. E então a gente iniciou a construção, e também lá em Florestal a gente iniciou a construção da sede administrativa de Florestal. O ginásio ali já estava com a parte da fundação pronta, mas a gente decidiu não mexer no ginásio, porque a gente ia precisar de muitos recursos financeiros. A gente estava numa época onde a gente tinha grandes mobilizações e greves, e quase todo ano a gente tinha greve naquela época. E a gente gastava muito dinheiro com as greves, com as caravanas, com a manutenção dos companheiros em Brasília, no comando de greve. Então a gente decidiu deixar a obra do galpão paralisada
por uns tempos para a gente formar um fundo de greve, para a gente poder manter a nossa mobilidade, a nossa categoria mobilizada para quando precisasse a gente estar pronto para entrar no movimento. Naquela época, o governo federal ele era muito duro com a gente. Eu lembro que em 95 a gente tem aquela lembrança dos tanques que Fernando Henrique colocou na rua lá em Brasília, e foi assim uma coisa inédita, né? Um tanque militar nas ruas de Brasília para brecar um movimento de trabalhadores, né, que nós estávamos lutando por várias reivindicações de salariais, né, e outros benefícios, né, e plano de saúde, e outros benefícios, e o governo, ele realmente, naquela época, ele nos tratou assim com muita dureza. Eu lembro que teve uma reunião lá em Brasília, que uma das secretárias, porque naquela época a gente não conversava com ministros, a gente conversava com o pessoal de terceiro escalão. Quando a gente conversava, muitas vezes a gente fazia uma greve para começar uma negociação, não é como hoje, que a gente está negociando diretamente quase todo o tempo com o governo, não. Naquela época não tinha isso, não. E um dos nossos interlocutores, uma vez, parece que o nome dela era Cláudia, ela falou assim: mas vocês também daqui a pouco vocês vão estar em extinção. Dentro de 10 ou 12 anos, ou 15 anos no máximo, nós não vamos ter mais vocês por aqui, não. Falou desse jeito com a gente, né? E a gente, então, naquela época, a gente era muito duro o tratamento nosso com o governo, mas a gente sempre a gente não desanimava com essa posição do governo, não. A gente continuava lutando. Aqui na reitoria, a gente estava sempre também conversando com o reitor sobre as nossas causas trabalhistas. A gente começou o processo dos 28%, eu lembro naquela época, formou uma fila aqui na Rua do Pintinho, e o pessoal lá de baixo, então, o pessoal queria senha, porque demorava muito para ser atendido, e o pessoal do escritório ficou com muita raiva de mim na época, porque a gente não deixava furar a fila mesmo, e eles não queriam entrar na fila de jeito nenhum, e foram mais de 2.000 pessoas que entraram naquele processo naquela época. Foi uma coisa assim, fora de série. O processo do Fundo de Garantia também foi nessa época que o advogado chegou para a gente para falar que ainda tinha um resíduo. A gente já tinha levantado o Fundo de Garantia, mas o advogado disse que tinha um resíduo ainda dos planos Collor e Verão, e a gente levou para a Assembleia, e a Assembleia decidiu entrar nesse processo do Fundo de Garantia. Um outro momento forte na minha época, que eu me recordo bem, foi a questão do CBA. A gente estava começando a entrosar com os outros movimentos na cidade, e outros sindicatos, e a diretora lá do CBA, e alguns funcionários do CBA, nos procuraram para a gente dar um apoio, porque a Funabem, né, estava sendo extinta, e eles iam para a rua, não tinha perspectiva, ou a prefeitura estava com problemas para abrigar eles, alguns falavam que ia passar para a prefeitura, e aí a gente fez um movimento muito grande, a gente convocou várias autoridades da cidade. Eu me recordo que eu mesmo fui na casa do professor Fagundes, que era um adversário nosso, ferrenho aqui, mas a gente foi lá na casa dele, eu fui lá e chamei ele para reunião também, para procurar manter CBA, e ele foi, o professor Bandeira foi, os outros reitores também foi, o prefeito da cidade era o Zé Américo, e não era o Zé Américo, era o Cezinha, porque o Geraldo Reis estava com problema, o Cezinha foi na reunião, o Zé Américo, ex-prefeito, foi na reunião também, né? E o Fagundes também foi na reunião, o Tony Scheck, todas as personalidades da cidade. Nós fizemos uma reunião lá do lado da Matriz, no Salão Paroquial, e conseguimos, através dessa reunião, mobilizar alguns deputados, algumas personalidades aí políticas do nosso estado, e a gente conseguiu, então, manter o CBA. Depois eles ficaram
eles ficaram ligados ao Ministério da Justiça por uns tempos e agora, recentemente, eles foram incorporados aí na universidade. Eu sofri muito com esse problema dessa acusação que eu tive na época de que eu teria forjado umas listas de servidores de ganho na Justiça do Fundo de Garantia. Então, esse boato ocorreu aí durante o final do meu mandato e durante o ano de 96, quando eu já não estava mais na direção da ZAV. E eu gostaria de esclarecer esse detalhe para que a história possa realmente ser contada de forma verdadeira, né? Quando a gente recebeu a notícia de que havia um grupo de servidores, foi no mês de setembro, agosto, setembro de 95, a gente recebeu a notícia que havia um grupo de servidores que haviam ganho, estavam já ganhando a ação em algumas varas federais no Rio de Janeiro, a ação do Fundo de Garantia. Como essa ação estava sendo muito aguardada pelos servidores, a gente estava em assembleia na ocasião, lá no prédio da Floresta. E, inclusive, estava tendo até um debate, porque estava em processo de eleição, e tinha duas chapas, a chapa do pessoal do Sinsuv, que é o doutor Altamiro e Gilvan, e a chapa do pessoal da ZAV, que era o Carlindo, que era candidato a presidente. Eu não me recordo agora quem era o vice do Carlindo. Aí, então, a gente recebeu a notícia, eu estava na mesa, eu saí da mesa, fui lá para fora no saguão do prédio Floresta, chamei o pessoal da minha diretoria que estava perto e conversei com eles. Escuta, dou a notícia ou não dou a notícia? Aí o pessoal achou melhor dar a notícia. Dar a notícia de que já estaria um grupo de servidores ganhando essa causa de fundo de garantia. E foi o que eu fiz. Então, eu fui lá para cima de novo e dei a notícia ao vivo lá, dizendo que havia um grupo já que estava ganhando na justiça. O pessoal depois do Sinsul me acusou que eu tinha feito uma propaganda, né? Eu tinha feito uma propaganda, eu tinha mudado o curso das eleições. Eu não acredito, porque a gente teve uma diferença de votos muito grande. Eu acho que não foi por causa disso que a gente ganhou as eleições. Mas, de qualquer forma, eu fui acusado de que teria feito uma campanha indireta para o pessoal da ZAV, por causa dessa notícia do Fundo de Garantia. Depois que eu saí da ZAV, foi descoberto no Rio de Janeiro que era mentira, que aquela lista não era verdadeira. Os processos, na verdade, não tinham entrado na vara, os processos, não existiam os processos. Os processos estavam lá, mas não tinham dado entrada, na verdade, não tinha ganho de causa nenhuma mesmo. E aí, então, no começo de 96, eu fui acusado de ter distribuído, então, uma lista falsa do Fundo de Garantia. Esse assunto rolou durante todo o ano de 96, me prejudicou muito. Eu não sei quem foi que fez essa atrapalhada, não sei. Alguém digitou essa lista, não sei se foi no Rio ou se foi em Belo Horizonte, mandou essa lista para o computador da ZAB. Quem foi, e a decisão de quem foi, até hoje eu não sei. O certo é que isso foi julgado nas minhas costas, e eu gostaria de frisar isso aqui hoje, porque é uma grande mágoa que eu tive, né, naquela época, tanto que depois eu fiquei afastado do movimento 97, 98, 99 e 2000. Só voltei no movimento depois, a partir de 2001. Na greve de 2001, eu voltei e estou no movimento até hoje, defendendo a ZAV. Assim como o Preguinho colocou, eu era um pouco estranho, né? Chegando ali de uma outra entidade, né? Pouco tempo, 2 anos, praticamente, 4 anos, né? Que em 95, 94, já preparando para a próxima eleição da ZAV. Aí, como eu queria fazer a mesma, da forma que o Preguinho colocou, eles me pegaram, eu era um ponto, eles me pegaram e falaram, você vai ser o presidente, né? E assumi, e realmente eu vinha com muita insatisfação naquele momento. Era uma transformação, era uma mudança que é mundial, né? E estava acontecendo a consumação, vamos dizer,
realização plena do plano neoliberal, né? O governo, um sistema mundial aí que ninguém conseguia segurar, mas a gente parecia que estava tentando segurar. Então o peso da minha gestão passou pelo o governo FHC, que foi a implantação do plano real, que foi um pouco dolorido no início e, de certa forma, o que mais pesou em cima do servidor público foi o congelamento do salário, né? Porque a gente já vinha congelado, ali continuou mais ainda. E a defasagem, o congelamento do dólar, que parecia que exigia que as coisas ficassem ali ancoradas, mas na realidade isso não acontecia, porque o nosso salário congelava no dólar, mas só que as coisas aqui estavam no outro nível. Então eu lembro muito bem que eu fiz um orçamento do meu salário, que eu gastava 3 vezes mais do meu salário. Então eu falei, eu tenho que abrir terra aí, tenho que correr. Cheguei a apresentar isso na época. Era muito difícil conviver com essa realidade. Então eu abracei a luta, primeiro porque eu queria lutar pela reposição salarial, que o governo tinha defasado, arrebentado o salário mesmo. E foi uma das bandeiras, e a gente puxou greve por isso, apoiamos greves, né, nacionais por causa disso, tentando recuperar o salário do servidor. E o nosso fundo era esse, mas tinha muita luta política, assim como foi a não reeleição da FHC, que foi dura, a gente fez greve por isso, né? Era muita corrupção no Congresso Nacional, foi toda comprada, né? A gente acompanhou isso, né? A reeleição da FHC foi toda comprada pelo Congresso, aprovou a custo de dinheiro, tá? E a gente em cima, sentindo isso na pele, e fizemos vários assentamentos em Brasília, né? Acampamento e movimento, e é o circo mesmo, e a gente estava ali em todos os momentos. E enfrentamos a situação, então, por causa dessa questão neoliberal, que ficou aí para realmente fechar, foi terceirizar tudo, né? Então, toda vaga que surgia do servidor naquela época, a gente, como vai repor? Aposentou. Ah, não, agora contrata pela Funarp. Então, hoje, é a realidade da UFV, contratação e convênios, e etc, né? É lógico que a realidade hoje já se torna outra, a luta, mas nós também participamos muito dessa luta política, confirmando a eleição direta para reitor, inclusive aquela questão do 733, né? Nós participamos com a minoria lá, mas continua, né? Mas de certa forma participando. E uma coisa que ficou marcado para a nossa gestão foi a busca a criação de um espaço de comunicação que nós tentamos criar, fundar, apoiar o movimento nacional de legalização das rádios comunitárias. Isso foi uma luta, gastei muito tempo, muitas viagens, correndo atrás de legalizar, buscar essa legalização, inclusive a nível do interesse de todas as entidades que lutavam por isso. A gente apoiando aqui em Rio Branco, em Cachoeira de Campo, em todos os lugares que tinham interesse, a gente buscando. E uma coisa que marcou, assim como eu vi aqui, curso de alfabetização. Na nossa gestão nós fizemos um curso de comunicação integral, e várias pessoas da nossa gestão, fizeram esses cursos, inclusive com o Marco Aurélio, que era o animador lá da CBN, que hoje é Quintal da Globo, né? Então é um cara que realmente trouxe para a gente essas informações. São coisas que deixam a gente assim realmente fascinado, e que valeu a pena, apesar de a gente ter contribuído menos do que a gente gostaria de ter contribuído. Foi um período que me marca muito, e eu tive a felicidade de 2 anos contribuir como presidente executivo, e 2 anos depois como presidente do Conselho Deliberativo. Isso foi, assim, para mim, uma marca de um período que a gente não consegue, por mais que a gente queira, a gente não consegue esquecer. Em memória, lembro demais de Dom Luciano Mendes, que dizia o seguinte, que cada ser humano, cada pessoa no seu discurso, ele não consegue deixar
de, nas palavras deles, dizer o que é que está dentro do coração dele. Por mais que você tenha um script, mas lá dentro de você, você é o que você viveu. E não tem jeito de não ser o que viveu. E a Azave é uma marca dentro de mim. Ela não vai sair nunca. A pergunta aí de Florestal, né? Eu queria dar uma pequena contribuição. É que na nossa gestão, eu fui muito assim, como diz, que me ajudou muito o Jurani, com a experiência dele, Carlos Gomes, que estava assim, eram meus conselheiros. Saulo, que estava sempre perto. Para não dizer todos, né, que participaram da gestão, a gente nunca decidiu nada sozinho nas aves, sempre ali a decisão realmente do grupo. Mas uma das coisas que eu lembro da boca do Jurani, da boca com certeza, do Carlos Gomes, eu, ansioso, porque eu estudei em Florestal, e eu ia lá, via a situação de lá e falava, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Aí isso assim, em Florestal. Aí eu lembro dessa orientação, olha, nós precisamos que as coisas brotem deles. Nós não podemos fazer por eles que têm que fazer. Nós temos que criar uma situação para eles começarem o movimento deles. E isso foi, assim, parece que a gente começou, nós começamos a mobilizar um pouco mais e fazer assembleia lá em Florestal. Tá? A gente começou a executar tudo que a gente ia decidir, ia passar por assembleia. Não tinha sede, a gente reunia lá em algum lugar, né? E dentro da nossa gestão, então, foi que a gente conseguiu organizar a sede das aves florestal. Realizamos o congresso das aves para tentar reconstruir o estatuto, né? Fazer uma mudança estatutária. Foi um congresso lá em Florestal, mobilizando mais. E assim, até surpreendeu a gente o que aconteceu naquele período, com o que, dando participação, a arrecadação das aves florestal, ficava florestal, e de certa forma surpreendeu a gente o movimento que brotou lá. Então a gente viu as aves florestal nascer, concluir ali na minha gestão. Tenho certeza que não foi eu que fiz, mas a coisa veio acontecendo, e assim como o Jurani colocou, o Carlos Gomes, não, vamos deixar que eles tomem as decisões, tem que partir deles, nós não podemos fazer nada por eles. E foi o que deu. Eu acho que o grupo lá cresceu, porque começaram a caminhar com as próprias pernas e manifestando, aí, abrindo espaço, participando como diretor em algum setor dentro das aves, direto, influenciando também aqui as nossas decisões. Então foi muito bom a participação de Florestal na minha gestão. Tá? Nós assumimos as aves no início do governo Fernando Henrique, né? O Carlindo em 95 a 97, eu era vice do Carlindo, e em 97 a 99 eu assumi, né? A gente assumiu com um grupo forte, a direção das aves era um grupo forte, apesar de eu ter algumas oposição dentro da própria diretoria, mas é coisas da política, né? E a gente trabalhou isso com muita tranquilidade. Mas nós assumimos a entidade e o governo Fernando Henrique Cardoso, ele batia muito pesado. Então foi na época que houve a extinção dos cargos, né? E a gente tinha uma preocupação muito grande. Os servidores foram extintos, vários cargos, os cargos foram extintos e ficaram em extinção. E nós optamos para trabalhar muito com a base. Então nós fazíamos muitas reuniões e ia muitos setores. Então a nossa gestão, tanto a nossa gestão, da minha gestão na época, e a gestão do Carlindo, que a gente fez parte das duas, nós fizemos mais de 500 reuniões setoriais. Então a gente optou por estar muito com o servidor, muito com a base, e foi muito positivo para a gente. E optamos também por administração transparente. Então nós tínhamos muita transparência na luta e transparência nas prestações de conta. E a gente ficou muito satisfeito, porque a categoria respondia, sempre respondeu, e sempre vai responder com certeza, e a gente tinha que ter esses cuidados para poder não decepcionar essa base, né? E aí a nossa gestão, nós tivemos alguns problemas, né? Nós tivemos, por exemplo, uma investida também
contra um grupo de servidor que era alcoólatras, e a universidade teve uma fase aí que investiu contra o servidor. A gente trabalhou muito no sentido de tratar esse servidor e preservá-los, né? Porque a gente sabe também que é uma doença. Então, mas tivemos sucesso, né? Houve sucesso nessa luta, então a gente ficou muito feliz também. Teve a greve do bandejão, uma greve que não era diretamente nossa do servidor, mas era a greve do estudante, e nós apoiamos essa luta por achar que era uma luta justa, né? A gente tentou negociar num primeiro momento com a administração, com o estudante, mas não tivemos sucesso. Aí a gente apoiamos a greve do movimento, e é uma greve que teve sucesso, e eu tenho certeza que esse sucesso teve uma contribuição grande da ASAV. E a gente vai estar sempre nas lutas de outras classes, né? A luta sendo justa, a gente vai estar com certeza, sempre tivemos e vamos estar juntos também, né? Nós tivemos também, que a gente classifica como ponto importante também, foi a questão do 26%, do famoso 26%, que tinha um grupo de servidor que tinha o 26% no contra-cheque, e existiu uma investida também para que suspendesse esses 26%. Na nossa gestão, de fato, foi suspenso, porque já estava em andamento. Nós lutamos e nós fizemos uma assembleia. Eu lembro que a gente fez uma assembleia lá no Departamento de Floresta, de Engenharia Florestal, convocamos todo o grupo que foi contemplado com as 26. Na época, convidamos a reitoria, DRH, a Procuradoria Jurídica, e a gente sabíamos, tinha certeza que tinha sido cortado o partido, foi uma atitude administrativa, e eu lembro, na época, ninguém sabia, a Procuradoria não sabia o que houve, a reitoria não sabia, a DRH não sabia, a gente teve uma atitude de buscar as informações nos processos, e chegamos à conclusão que realmente, de fato, tinha sido um ato administrativo. E conseguimos êxito, a gente conseguiu que voltasse para o contra-cheque do servidor, e voltou a receber o retroativo. Na época, a gente teve, assim, mudando de assunto, né, nós tivemos um bom relacionamento com a administração, apesar de a gente ter uma posição firme, né, e na época tinha que ter, até porque tudo batia contra, né? Mas a gente tinha um relacionamento bom com a Procuradoria Jurídica, tinha um relacionamento bom com a DRH, com a reitoria, sem abrir mão das nossas posições. E então foi um período assim muito positivo, a gente avalia que foi muito importante esse diálogo. Tivemos também um período complicado também, foi no fechamento da rádio, a Rádio ASAV Legal, né? Nós tínhamos uma rádio na época, iniciou também no mandato do Carlinho, do mandato anterior, e no nosso mandato, aí no próprio mandato do Carlindo, o investido aí fechou a rádio. Aí entramos na justiça, tivemos uma liminar favorável a nós, e a rádio voltou a funcionar. Aí, na nossa gestão, houve um investido novamente. Aí nós recebemos uma visita da Polícia Federal e do Dentel, na época era Dentel, e novamente fechou a nossa rádio. E na época, a gente lembra bem que nós estávamos na ASAV e recebemos informação que a polícia e o Dentel iria nos fazer uma visita. Aí nós aguardamos, a gente já sabia que eles iam fazer essa visita. Aí chegaram aqui na ASAV duas viaturas, uma da Polícia Federal e outra do Dentel, e eles chegaram, ficaram observando. Aí nós, na época, aguardamos, a polícia veio, ficou por volta de uns 3 minutos, o Dentel também, aí posteriormente a polícia foi embora. Aí o pessoal do Dentel ficou observando, e aí o Dentel falou assim: vou fechar suas rádios. Nós tínhamos uma liminar, pregada inclusive na porta da rádio, que nos concedia funcionando.
Aí a gente teve uma divergência, a gente falou com o pessoal do Dentel que a gente tinha um liminar e não teve acordo, buscar novamente a Polícia Federal. A polícia voltou e houve assim, um início de tumulto nas aves, aí o pessoal, até porque gerou uma curiosidade, aí chegou várias pessoas, tinha uma faixa de umas 400 pessoas aqui no pátio, e a Polícia Federal chegou novamente, e o delegado meio agressivo, gritando, a gente conversou com ele, aí ficou por volta das 3 horas. Aí no final acabou fechando essa rádio. Mas aí eu lembro bem que o Aguinaldo Pacheco, era vereador na época, companheiro nosso de luta e das aves, ele me orientou que assinasse a ocorrência somente depois que o delegado, que eles colocassem na ocorrência, que a nossa rádio não estava funcionando no dia, que de fato não estava, e que a gente tinha liminar que nos concedia funcionando. Aí o delegado argumentou que a liminar tinha sido cassada, nós colocamos para ele que a gente queria ver a cassação, que nós estávamos mostrando a liminar, e aí ele não nos mostrou na época e acabou fechando essa rádio. Aí colocamos para eles que ele na época do fechamento, ele foi autoritário, e era abuso de poder, porque nós mostrávamos para ele a liminar, e aí acabou fechando. Aí nos convidou para ir Belo Horizonte, na Polícia Federal, nós fomos, o Aguinaldo foi conosco, né, e prendeu nosso equipamento. Mas, no final, o próprio delegado reconheceu que a nossa liminar tinha sido cassada de fato, mas o delegado reconheceu que a gente tinha razão, porque ele não nos mostrou a cassação, e nós tivemos até o próprio delegado da Polícia Federal na época, ele contribuiu muito para liberar o nosso material. Então, nós, quando fechou o nosso mandato, bem nos últimos dias, nós conseguimos retornar com o material aqui para a rádio. E também, a gente não pode esquecer também das nossas lutas com os companheiros, por exemplo, do Campo Avançado. Nós tínhamos um relacionamento muito bom com o Campo Avançado, com Capinópolis, Florestal, o campus aqui, Rio Branco, Ponte Nova, Araponga. Então, a gente tinha, cada setor desse tinha um representante que participava com a gente e representava o setor, participava do nosso movimento, participava da Assembleia, e era um diálogo muito, muito importante para o crescimento da nossa entidade. Olha, eu tenho muito mais para falar dos anteriores, porque foi o que norteou nossa caminhada. Foi um fato aqui que foi omitido e que eu vou ressaltar aqui. O segundo maior ganho político da entidade durante a nossa passada aqui pelas aves, foi o assento no Conselho Universitário, na gestão do professor Chaves. Foi uma das conquistas de espaço, onde a gente estava disputando espaço com os professores, porque a gente era com direito só de voz. Esse foi um detalhe que realmente marcou. E outro detalhe foi realmente a caminhada da construção, né, do fortalecimento dos companheiros, no sentido de aglomerar forças para poder fazer um embate com o governo, porque uma entidade isolada só não consegue fazer